Antes de começar a falar sobre o livro Gestor Eficaz, gostaria de conversar com vocês sobre alguns conceitos básicos. O primeiro é que nós podemos ter tudo, vamos dizer, colocado de uma forma bem simples. Uma pessoa que eu gosto, que fala sobre isso muito bem, é um poeta francês, Boileau, do século XVII, que dizia, vamos dizer, o que a gente sabe, o que a gente conhece, a gente pode transmitir para os outros de uma maneira extremamente simples, fácil, sem precisar, vamos dizer, complicar. O que, infelizmente, é uma tônica na administração, não só brasileira, como mundial. Nós gostamos de inventar palavras, neologismos, dificultar um pouco os ensinamentos, a transmissão do conhecimento. Quando eu falo em conhecimento, o outro conceito que vem é que nós devemos aplicar esse conhecimento já, tá? Porque o conhecimento sem qualquer aplicação é igual a zero. E aí eu lembro, todos nós nos lembramos daquela história quando nós estávamos no colégio, que tinha um aluno CDF, e esse aluno CDF sentava bem na frente, tirava 10 em tudo. Hoje, quando a gente encontra com ele, a gente tem até pena, ele está mal, não ganha dinheiro, a gente está querendo até ajudá-lo, nem sabe como. Por outro lado, aquele colega que passava raspando, que pedia meio ponto, professor, poxa, professor, me dá uma ajuda, não me deixa repetir o ano por meio ponto, na véspera da prova te pediu o caderno emprestado para tirar a cópia. Então, esse daí, quando a gente encontra hoje, por aqueles acasos da vida, é um milionário. Por que dessa diferença? Provavelmente porque aquele que sabia 100% de tudo, que era um baita da CDF, hoje, tá, ele está aplicando apenas 5% do que conhece. Enquanto que aquele que sabia apenas 10%, 15%, ele está aplicando 100% do que ele sabe, 100% do seu conhecimento. Então, gente, você leu um livro, assistiu uma palestra, e no dia seguinte você não aplicar nada do que você aprendeu, nada daquele conhecimento, significa que você não ganhou nada, tá? Significa que aquele conhecimento para você é igual a zero, não vai te servir para nada. Então, o desafio, depois de vocês assistirem esse vídeo, é vocês escolherem uma ou duas coisas que vocês acharem interessante aqui, e então vocês aplicarem no dia a dia profissional de vocês, já no dia seguinte, ok? Também recomendo que vocês apliquem já, porque é muito mais barato. Eu gosto de citar Alvin Toffler, que já há algum tempo diz que a cada instante, tá, a nossa unidade de tempo está ficando mais valiosa. E hoje, com o advento da internet, dos celulares, tudo que está acontecendo em termos de convergência da TI com as telecomunicações, é importante que todos nós tenhamos a plena consciência que nós estamos ficando cada vez mais ricos em termos de informação e, infelizmente, cada vez mais pobres em termos de tempo. Então, a unidade de tempo se torna muito valiosa e esse é o maior bem que a gente tem e nós temos que usar isso de uma forma, vamos dizer, cada vez mais eficaz. O outro conceito é o que nós temos que aplicar já porque tem menos concorrentes. Eu gosto de citar a Indira Gandhi, que ela diz que existem dois tipos de pessoas, as que fazem e aquelas que dizem que vão fazer. Então, por favor, gente, tentem ficar no primeiro grupo, porque lá tem muito menos concorrentes. Okay? Terminados esses conceitos iniciais, eu gostaria de dizer que a ideia do livro surgiu de várias coisas. Uma delas foi do teste do elevador. Esse teste do elevador consiste no seguinte: eu muitas vezes entrei numa empresa que está na sede de uma empresa que tinha um elevador, ela tinha, vamos dizer, 5 andares, e
eu encontrava um gerente dessa empresa e perguntava para ele: o que você precisa fazer para que sua empresa alcance os resultados desejados neste ano? E ele tinha do térreo até o terceiro ou quarto andar para me dar a resposta. Ou seja, tinha 2 minutos para me dar a resposta. E a maior parte desses gestores que eu encontrei ao longo da minha vida, eles engasgavam. Eles não sabiam o que deveriam fazer para ajudar suas empresas a alcançar os seus objetivos aquele ano. Tá? Não sabiam comunicar isso. Tá? E se perdiam, tá? Não sabiam, na verdade, qual era o papel do gestor. A primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção é que o gestor e o executivo bem-sucedido, ele não é o passageiro nesse ônibus, ele é o próprio condutor. Se vocês querem ser bem-sucedidos, vocês então têm que ser condutores do ônibus da vida de vocês. Outra coisa que é a maior competência que um gestor pode ter é reconhecer a realidade e mudá-la. Então, a primeira coisa é entender o que é a realidade. É aquilo que realmente acontece e não aquilo que nós desejaríamos que acontecesse. Muitas vezes a gente lança um produto e fica desejando que esse produto alcance um determinado resultado. E não alcança. E nós não reconhecemos que ele não está alcançando os resultados desejados. Nós achamos que é culpa de alguém, culpa de outro, e vamos dizer, adiando as decisões, e com isso a gente não muda a realidade. Então, é importante ter uma boa dose de realismo, encarar a realidade de frente, porque aí, então, reconhecendo a realidade, a gente vai ter a capacidade de mudá-la. Nesse caminho, no caminho profissional de qualquer um, nós temos que, em um determinado instante das nossas vidas, tomar uma decisão. Se nós vamos continuar sendo peões ou se nós vamos sair da plateia e subir nesse palco da vida profissional e sermos gestores. E ser gestor, tá, implica, vamos dizer, em a gente demitir por justa causa o funcionário que existe dentro de cada um de nós. Nós temos que mandar embora esse ser que habita dentro de nós e passarmos, vamos dizer, a nos comportar e sermos realmente empreendedores. Agirmos como se a empresa fosse nossa. E para isso, nós temos que entender que nós, como gestores, temos apenas 2 funções. A primeira função é obter resultados através de pessoas felizes. Através de pessoas, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Tá? Por exemplo, se eu quiser arrumar uma loja, se for uma loja somente, pode ser até que eu consiga depois de algumas horas. Mas se eu tiver que arrumar 100 lojas no mesmo dia, isso é impossível. Eu vou precisar de ter colaboradores que me ajudem a fazê-lo. Okay? E pessoas felizes. Por que o feliz? Porque não dá para a gente ficar a todo instante recrutando, selecionando, contratando, treinando pessoas. Isso é muito caro. Tá? E a única forma, tá, da gente evitar isso é retendo as pessoas, retendo os talentos que nós temos que desenvolver dentro da empresa. A segunda função é que o gestor, ele tem que construir o futuro da sua empresa, mas sem jamais esquecer que não vai existir futuro se a sua empresa não almoçar todo santo dia. Ou seja, faturar todo santo dia, atingir os seus objetivos de curto prazo também. Então, nós temos que construir o futuro e, ao mesmo tempo, trabalhar com o paradoxo de obter resultados no curto prazo.